Ele vai apresentar o trabalho chamado Avaliação Livre. Mas tem aqui escrito que você tem um trabalho de avaliação no ensino de sequência prática docente, né? E escuta a professores. Então, professor. Boa tarde. Eu sou o professor Cláudio Dantas, sou professor do Departamento de Física da Universidade Regional do Cariri. Tenho formação na área de ensino de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a minha participação de hoje é tentar lançar aqui um livro sobre avaliação no ensino de ciência, escuta a professores, né? E o pensar a prática avaliativa na sala de aula de ciência. Na verdade, esse livro aqui foi fruto, né, de um trabalho da tese de doutorado, que também o tema é relacionado à avaliação no ensino de ciência. Então, parte dos resultados foi gerado essa produção, tá? Que aí eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, a estrutura do livro, ela tem 6 capítulos, e o primeiro capítulo é a avaliação da aprendizagem na literatura e na legislação brasileira. É resultado de uma revisão profunda de literatura, né, investigando o discurso sobre a avaliação da aprendizagem presente nos documentos oficiais e também na produção, na pesquisa e ensino de física. Também a gente vai trazer nesse segundo capítulo uma discussão teórica para a avaliação, na acepção do Philippe Perrineau, a avaliação voltada para a aprendizagem e a avaliação voltada para a seleção. Ele vai fazer toda essa discussão e uma crítica, né, que a gente faz, que a escola ela pratica uma avaliação mais quantitativa, mais voltada para a seleção dos estudantes, e nesse processo, muitos estudantes são deixados para trás, são excluídos nesse processo, e desestimulados principalmente no investimento da carreira docente. No terceiro capítulo, a gente traz uma teoria de escuta, que é a teoria do Michel de Certeau, né? Eduardo, me corrija aí o francês. Essa teoria é interessante, né, porque o Michel de Certeau, ele tenta investigar as práticas, as táticas de resistência, né, as criações anônimas, a fabricação, as operações dos usuários, que muitas vezes ficam invisíveis. Por exemplo, a prática de avaliação de professores na escola, apesar de existir uma normatização, uma legislação que recomenda a prática de uma avaliação formativa, né, mas os professores, eles acabam, para sobreviver num ambiente complexo, que é a escola, que é a sala de aula, desenvolvendo outras ações. E implicações na pesquisa, educação e no ensino de ciência, o pensar o funcionamento da avaliação na prática. Aqui a gente traz uma experiência de um estudo de caso feito a professores lá do Rio Grande do Sul, do município do Rio Grande do Sul, professores de ciência, onde a gente vivenciou a escola num processo de escuta, de observação acerca da prática avaliativa de professores de ciência no município de Porto Alegre. A avaliação na escola, no projeto político-pedagógico e nas vozes de coordenadores e professores. Então, uma parte do estudo foi também escutar coordenadores pedagógicos, né, e professores, 10 professores também lá do município de Porto Alegre. Tá? Então, foi um estudo de caso. O primeiro estudo foi essa escuta mais ampla, e depois
um estudo de caso mais específico com 3 professoras das escolas que aceitaram a pesquisa, né, do doutorado. Observação e escuta das artes de fazer avaliação de professoras de ciência. Então, aqui foi a gente passou um longo tempo na escola, né, no ensino fundamental, observando, sentado ao lado dos estudantes, observando tudo que acontecia lá na aula das professoras. Tá? Então, a gente fez por meio de registro em nota de campo, né, e depois a gente foi categorizar usando a análise de conteúdo da Laurence Bardin, né, como uma ferramenta de análise dos dados. Aqui eu trago um pouco também por que eu persigo esse assunto sobre avaliação. Está muito marcado pela minha experiência como professor da educação básica, por mais de 16 anos da minha vida, no ensino médio, no ensino fundamental, né, na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, de 97 até 2011, né, atuando como professor de física, e percebendo que a avaliação é uma peça-chave no funcionamento escolar. E a gente foi notando, como professor, né, no chão da escola, que os estudantes não estão muito preocupados com a aprendizagem, né, e sim pela progressão. Eles querem garantir a aprovação. A aprendizagem, geralmente, ela é desconsiderada. Então, a cidade é de Juazeiro do Norte, Ceará. Eu trouxe aí uma imagem. E, atualmente, a partir de 2011, eu ingressei como professor efetivo do Departamento de Física. Tá? Tem o professor Eduardo, o professor Augusto aqui. São os fundadores do curso de Física na região do Cariri, né? E a gente está nessa luta aí para tentar atrair mais jovens para fazer ciência. É uma batalha. E aí eu trago algumas reflexões acerca por que a avaliação, por que avaliar, né, na escola. A avaliação já tem diferentes possibilidades e finalidades, né? Por exemplo, para gerir a progressão dos estudantes em um programa, motivar os estudantes, para manter a ordem, né? Eu lembro muito, eu pegava umas turmas que eram muito indisciplinadas, e quando você dizia, amanhã vai ter prova, a prova como um instrumento de poder, você conseguia controlar mais a turma, tá? Então, às vezes também para manter a ordem. Para comunicar aos pais e a administração da escola. Uma observação, no município de Porto Alegre, a legislação exige a emissão dos resultados por meio de conceitos, né? E não por nota. E a gente foi nesse processo de escuta, né? A gente foi percebendo que os professores não largaram a prova, tá? Mas no final eles tinham que emitir um conceito. E aí, em conselhos de classe, que a gente fez várias escutas, e foi percebendo que os pais não compreendem o resultado por conceitos. Aí uma das professoras disse, olha, para o pai, seu filho tirou conceito A. Aí o pai, sim, mas ele vai passar ou não vai passar? O pessoal geralmente não compreende a emissão por conceito. Enfim, a avaliação como sendo um elo positivo, né, para aproximar, né, a escola da família. Certificar os conhecimentos do ano e, com isso, garantir o direito a uma promoção. Tá? Então, a avaliação na escola, no meu entendimento, na minha experiência, ela é muito mecânica, objetiva e foca a classificação dos estudantes. Aí tem várias outras possibilidades aí, se a gente for pensar a avaliação. Aqui uma reflexão também, que eu trabalho muito com formação de professores, justamente a gente pensando junto esse tema, que é um tema desafiador, né, no ensino de ciência, na pesquisa em ensino de física, um tema ainda não muito claro na legislação, tá? A BNCC não deixa claro como pensar a avaliação diante das diferentes competências e habilidades que são estabelecidas para o desenvolvimento da formação dos estudantes. O que é que eu quero dizer nessa imagem? Que antes, os resultados, os fracassos escolares, né, a culpa era do estudante, né?
atualmente, o fracasso escolar, a culpa é do professor. Isso aí é só uma reflexão que a gente faz. Aqui esse tema, ele foi pensado, né, lá no programa de doutorado. Inclusive o professor Alan Alves Brites está aqui, tá? Quero cumprimentar ele, que ele é o professor lá da Universidade Federal, também professor do programa, né, do doutorado em ensino de física lá da URGS. E daqui a pouco ele vai dar uma excelente palestra aqui para a gente. Ali está o professor Moreira, uma disciplina que eu fiz com teorias de aprendizagem com ele. E ao lado, vocês estão vendo uma professora de óculos, é a professora Neuza Massoni, que foi minha orientadora. Um ser humano muito especial. E foi nesse período que a gente foi aprofundando mais essa questão aí desse tema. E aí está a turma, né, do período, acho que foi em 2014 essa imagem. Tá? Mas, enfim, o que é que tem nesse livro? Resultado de uma pesquisa em ensino de física, onde teve uma aproximação, uma tentativa da universidade se aproximar mais da escola, né? A gente faz até essa crítica que a universidade está distante da escola, as pesquisas são feitas num laboratório isolado, né? E a gente queria fazer algo a mais, além de fazer um processo de escuta, de entender a prática avaliativa dos professores, a gente fez um estudo que não está nesse livro, tá? Vai ser o próximo livro, vai ser a próxima etapa dos resultados, que é como pensar, então, uma avaliação formativa na escola. E aí a gente, junto com as professoras, a gente planejou uma metodologia conhecida como ensino por projetos, do Fernando Hernandes e Ventura. A gente fez uma adaptação junto com as professoras. A gente não chegou com um produto pronto e acabado, né? E jogou na escola. Não, foi uma proposta que nasceu na discussão com as professoras na escola, que é o ensino por microprojetos que a gente chama. Só que não está nesse livro, né? Essa parte mais, vamos dizer assim, essa contribuição, né, que a universidade deu à escola e a escola à universidade, vai ser o próximo livro que eu pretendo aí escrever. Então vocês percebem aí que tem aí, ó, uma relação entre a escola e a universidade, né? Pesquisa, um processo de escuta ampla, né, a professores, e a invenção e criação. A gente vai perceber quais eram as criações anônimas com relação à prática avaliativa desses professores. Tá? E nessa intersecção, né, o tema, a engrenagem principal, que é a avaliação da aprendizagem. A gente teve a felicidade de ganhar o prêmio de melhor tese de doutorado em ensino de física em 2018, pela Sociedade Brasileira de Física. Tá? Mas ainda não ganhei nada, viu, Nelson? Estuda. Só ganhei um certificado. Então, a professora Neuza aí, né, e a gente ficou bem contente com essa premiação, deu um destaque para a área do ensino de física, né, foi bem legal, e foi uma reviravolta lá no Cariri, era todo mundo ligando para mim e tudo. Eu pensei que eu ia ganhar uns 20 mil, né, Alan? Como você ganhou um prêmio lá, a gente almoçando hoje, você disse que ganhou um prêmio, que ganhou 20 mil reais, eu fiquei bem contente, e fiquei enciumado. Aqui tem um resultado de uma produção de um artigo na revista A1, que é a Ensaio, Avaliação em Políticas Públicas. Então, eu sei que tem muitos estudantes aqui, a gente da área da física publicando uma revista em educação. Isso é difícil, viu? Tá? Então, aqui é uma revista bem reconhecida, né? Ela é da 6 Gran Rio, e a gente conseguiu publicar, né, esse artigo, porque lá no Rio Grande do Sul, é obrigatório o doutorado em ensino de física. Para você defender, você é preciso publicar no revista A1 ou A2. Senão, não defende. Então, em 2016, a gente conseguiu publicar e eu fiquei mais aliviado, né? E, inclusive, nesse livro, o primeiro capítulo, ele discute também esse artigo aí. Aqui tem uma coisa interessante que a gente foi pensando,
nesse processo de estudo, nessa revisão, né, que existe uma discussão bem rica, bem fértil sobre avaliação na legislação. É como se fosse o mundo ideal a escola, entendeu? E discutindo também questões das avaliações externas. Na literatura, a mesma coisa, principalmente no sentido, né, de que os professores não compreendem bem uma avaliação qualitativa, né, isso está bem expresso na literatura. Mas se vocês perceberem, a gente fez ali tipo uma elipse, né, que representa a escola. A escola, nesse processo, ela é pressionada pela legislação, pelas discussões teóricas, e a escola faz outra coisa, tá? Até para, como eu falei, como forma de resistência, tá? E lá no centro, a avaliação como sendo um componente, né, básico da educação, que muitas vezes é desconsiderado em muitos processos de pesquisa, né? A avaliação, ela, às vezes, nem é tocada, mas é um tema fundamental, né? Principalmente nos mestrados profissionais, a gente orienta, né, que se possa pensar o processo de avaliação na construção das sequências de ensino, usar um referencial teórico para pensar a avaliação, tornaria o trabalho ainda com mais qualidade. Aqui eu estudei profundamente o Philippe Perrinot, tá? E aí ele traz aí a questão da avaliação como sendo... ele perpassa todos os setores, né, da prática escolar, tá? O contrato didático, os métodos de ensino, as relações entre a família e a escola, tá? Os planos de estudo, enfim. E o ofício do aluno. Não sei se vocês estão vendo ali uma palavra, ofício do aluno. O que é isso? São as estratégias que os alunos fazem para burlar, né, a avaliação que foi planejada pelo professor. Uma pesca, estudar em cima da hora. Então, a gente chama isso de ofício do aluno. Aqui também o Perrinot ele traz uma discussão profunda, né, nessa relação entre a avaliação voltada para a seleção, que ele faz uma crítica. Ele tem a leitura do Freire, viu, Augusto? O Perrinot também, em um dos capítulos, ele faz a crítica à concepção bancária da educação, né? E a avaliação a serviço das aprendizagens, em que ele vai defender a prática de uma avaliação formativa, e uma das propostas do Perrinot é o ensino por investigação, é o ensino por projetos na escola. Mas até então, a gente foi percebendo que o Perrinot não trazia, assim, não deixava claro como poderia ser pensada essa avaliação formativa. Ficou um vazio. Aí a gente sentiu a necessidade de interagir com outro referencial teórico-metodológico, que foi o Fernando Hernandes e Ventura, para pensar como pensar a prática de uma avaliação formativa, né? Que os alunos realmente eles sejam se preocupem com a aprendizagem, né? E o ensino por investigação, né, a busca de resolução de problemas do dia a dia, a relação entre o conteúdo com situações, né, reais. A gente foi percebendo que os estudantes se envolvem bastante quando eles trabalham com pesquisa na escola. Inclusive a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, quando pouco trata da avaliação, orientando o trabalho, o ensino de ciência por pesquisa, por investigação, tá? Tem uma parte lá, mas é muito pouco. Aqui é um momento que a gente continua pensando esse tema, junto com os professores, aqui são professores lá do município de Juazeiro do Norte. A gente trabalha com formação de professores, inclusive aquele programa Ciência na Escola, que a gente ganhou, né, do CNPq, aí veio uma verbazinha boa, a gente comprou vários experimentos, porque as escolas de Juazeiro são lindas, as escolas do município, mas não tem laboratório de ciência, não tem. Aí a gente conseguiu tornar um espaço de referência de formação, onde
na escola Mozar Cardoso, onde outros professores de outras escolas, eles vêm para ter essa formação. Inclusive, eu levo meus alunos do mestrado, né, em algumas disciplinas, como a disciplina de Física do Ensino Fundamental, numa perspectiva multidisciplinar, para a gente ir lá na escola, né, pensar junto essa questão da avaliação e essa questão aí do ensino de ciência, né, que ainda é um desafio também, na minha opinião, pensar o ensino de física no ensino fundamental, tá? Eu acho que, eu não sei se está tendo uma avaliação do mestrado profissional em ensino de física, né, e vai revelar como está sendo construído trabalhos para pensar o ensino de física também no nível fundamental. Ok? Então é isso. Estou com um livro aqui, infelizmente, eu só tenho 13, né, exemplares. Eu ganhei, na verdade, a livraria da física, eles publicam, mas olha, mas você tem que garantir a compra de 100 livros, né? E aí, eu já fui doando aí para aluno, para amigo, para família, só sobrou 13 para me lançar aqui. Quem tiver interesse, eu vou vender por R$ 40, tá bom? E ainda ganha uma assinatura minha. Muito obrigado. Gente, eu meio que ganhei aqui um pouquinho o Cláudio, dizendo que estava faltando 10 minutos, mas estava faltando 13 minutos. Aí, para dar mais chance para o professor Nelson fazer o comentário dele também, né? E mais pessoas fazerem perguntas. Professor. Muito bom, Cláudio. Parabéns aí pelo seu trabalho. Esse tópico é um tópico essencial, né? Aprendizagem. Agora, sempre parece, né? Parece não, é verdade, que a avaliação é feita do professor, do aluno, pelo professor. Né? E o aluno, ele se autoavalia? Essa é a reflexão que eu faço. Então, por exemplo, na ILO, a gente fez o seguinte, nós temos, no nosso modelo de ensinagem, nós temos três pilares. A metodologias ativas, tecnologia e avaliação. Mas a gente chama avaliação para a aprendizagem. Eu vou dizer em 2 palavras, o modelo não é meu, também eu não sei qual é a referencial teórica, mas na minha cabeça deve ter alguém que faça isso. Que baseia-se no seguinte: ela pode envolver uma avaliação somativa, porque o aluno tem que saber quanto é que ele tirou no teste, na prova, no trabalho, aquela nota, o conceito. Mas o que a gente está tentando fazer com os professores é uma avaliação formativa em sala de aula. Eu acho que esse é o problema. Por exemplo, você cria microprojetos. Não, você pode fazer isso na sala de aula. Como? Os professores acompanhando o aluno dentro da sala de aula e mostrando para ele que tanto importante como a tese é o que ele está fazendo naquele dia, naquela hora, e ele está sendo avaliado. Então, a avaliação formativa de uma maneira frequente e contínua em toda a aula. Eu, por exemplo, criei o diário de bordo. Então, toda aula o menino escreve, eu estou vendo o que ele está fazendo. E ele está sabendo que eu estou avaliando. Então, isso fica uma coisa menos etérea, né? Porque todo mundo fala avaliação formativa. E que porra é essa, né? Então, você fazendo... Eu faço isso, mas os outros professores fazem isso. De tal maneira que você diminui um pouco o impacto daquela avaliação somativa, de notinha, média, ponderada, não sei o quê, para dar o resultado para o papai ficar feliz, por uma que o aluno vai sabendo se ele está aprendendo. Ou seja, o objetivo maior é a autonomia do aluno de sua aprendizagem. Isso aqui eu não sei. Independente da nota, se ele tirou 10, 9. Porque às vezes ele tira 10 e não sabe porra nenhuma, né? Obrigado. Obrigado, professor. Perfeito, professor Nelson. Então,
A gente tentou também fazer uma escuta aos estudantes, né? Acho que em algumas partes aqui nesse livro também tem essa escuta, o que é que o aluno pensa sobre a avaliação. Só que a gente fez muito pouco. Daria outra tese de doutorado, escutar os estudantes, né? E uma das coisas que foi revelada, né, nessas poucas escutas que a gente fez, é que ele disse que o professor geralmente não escuta eles, tá? Com relação ao que é que eles querem, o que é que eles querem aprender sobre ciência, por exemplo. Mas então o microprojeto é nessa perspectiva. Eu acho que tem algumas coisas relacionadas com o seu projeto, né? É a gente avaliar a todo instante. E um termo que o Pernod diz, olha, era interessante a gente substituir o termo avaliação formativa, né, por observação formativa, né? Então, essa metodologia ensino por microprojeto, ela tem também os diários de bordo, né, onde os estudantes a todo momento tá registrando as suas produções, os seus desenhos, tá? Então, mas essa produção, ele não vai estar nesse livro agora. É isso que eu estou dizendo. No próximo livro, a gente vai trazer esses resultados, né, de uma prática, do entendimento que eu confesso a vocês. Estudei bastante o conceito de avaliação formativa na legislação, um referencial teórico, mas ainda estou muito confuso com relação ao entendimento do que seja avaliação formativa. Ninguém sabe, né? Isso. E a legislação é linda. Toda a descrição sobre esse conceito, ele é muito bonito na legislação, tá? Mas a gente pensar de forma concreta o desenvolvimento de uma avaliação formativa ainda é um desafio na pesquisa e ensino de ciência. Obrigado, viu, professor Nelson, pela contribuição. Cláudio, desculpa. Só uma pergunta por curiosidade. Entre aquele quadro que você colocou em que o aluno era totalmente responsabilizado pelo seu ensino e depois o professor é que era totalmente ocupado, não teve ali uma transição em que os pais é que eram culpados, não? Tá, né? A questão da família, né? Uma participação, sim, você tem razão. Participação mais efetiva dos pais nesse processo, né? Depois que os pais passaram a ser pressionados, eu acho que depois depois disso é que os professores é que tiveram que ser responsabilizados. Eles são em menor número, né? É verdade. E outra, eu ainda acrescento, professor Eduardo, muitos projetos de políticas públicas que às vezes não dá certo, que não é pensado pelos professores, quando dá errado, culpa o professor, tá? Certo. Principalmente, a gente está no momento atual de implementação de uma base nacional comum curricular e uma reforma do ensino médio, que muitas escutas de professores lá da região do Cariri, tá? Eles revelam que estão ansiosos, né, preocupados com que política é essa, né? Principalmente a questão da física, o esvaziamento que está existindo da física na escola, né, no discurso de um conhecimento interdisciplinar, mas de alguma forma o conteúdo de física está sendo esvaziado no espaço escolar, tá? Se tiver alguma pergunta, que seja bem breve e que a resposta do professor seja breve também. Senão a gente não tem tempo, gente. Tu tinha pedido? Pediu. Depois ele... Cláudio, parabéns, né? Você me presenteou com esse livro, foi um dos agraciados. Eu gostaria de saber, Cláudio, talvez a pergunta ela tem uma correlação com um outro tema, né? A avaliação e currículo. E nós percebemos que de um tempo para cá, tempo não tão distante, a quantidade de aulas destinadas para a disciplina de física diminuíram, pelo menos aqui no Ceará. E você tem hoje professor com algo em torno professor que trabalha 200 horas, com algo em torno de 400 a 600 estudantes.
Pelo menos eu fiz essa pesquisa no grupo lá de WhatsApp do mestrado, e o número era esse. Fiquei até assustado, o professor falou que tinha 400 estudantes, né? Tendo que dar conta no WhatsApp, né? Como é que avalia desse jeito uma quantidade enorme dessa de estudantes? É possível? Não é possível, Robson. Então, é como eu falei para ti, a prática da avaliação na escola, né, o professor, ele cria suas próprias táticas para poder, né, viver nessa complexidade que é, né, de tanto trabalho, de lidar com grande quantidade de alunos. Você falou 400 alunos, no meu tempo, né, eu tinha 33 turmas. Não, 16 turmas e era 33 aulas, tá? Mais ou menos assim. 32 aulas. Isso. Por semana era 32 aulas. Então eu já tive 16 terceiro anos para dar o mesmo assunto de associação de resistores nas 16 salas, né, turmas, numa semana. Na sexta-feira, seu cérebro está repetitivo, está assim, esquentado, né? E interessante, quando você dá aquele assunto, ficava memorizado toda a sequência dos conceitos, das questões. E aí, meu tempo era de giz, não tinha luz. Hoje as escolas do estado estão bem confortáveis, ar-condicionado. No meu tempo, não. Era giz e não tinha ar-condicionado, tinha ventiladores quebrados. Então, já peguei 50 a mais alunos numa sala de aula, Juazeiro, que é muito quente. Então, como avaliar desse jeito? Então, por isso que esse tema eu persigo ele até hoje, né? Mas é difícil para o professor, tá? Nesse sentido, como é difícil trabalhar. Então, eu tinha quase 1000 alunos, por exemplo. E uma coisa interessante, eu consegui, o meu esforço maior era tentar gravar o primeiro nome de cada um dos meus alunos. Que o aluno se sente valorizado quando você sempre chama o nome dele, né? E até isso é difícil de você aprender o nome dos seus estudantes, porque você tem estudantes demais. Agora, claro, quando eu me encontro com meus ex-estudantes, eu lembro só daqueles mais inquietos na sala. Os que me deram muito trabalho, eu lembro o nome. Tá? Então é isso, Robson. Muito boa a sua questão. E é complexo, né? A gente precisa rever mesmo a questão da qualidade, né, do trabalho do professor em sala de aula, tá? Nesse sentido. Certo. Só pedir desculpa ao Robson, que eu não tinha entendido que tinha pedido a palavra naquela hora, viu, Robson? Eu vou passar para o rapaz aqui, que é a última pergunta, porque a gente já está avançado com o tempo, já vem uns 7, 8 minutos, quase 10. Boa tarde, professor Cláudio, né? Tive Boa tarde. a honra de assistir a apresentação do seu trabalho lá no Instituto Federal. Eu sou aluno do mestrado de lá, Sobral. E assim, quando você estava falando, né, um pouco da sua experiência com a questão da avaliação, né, da disciplina de física, aí você mostrou um diagrama, e naquele diagrama tinha algumas avaliações, né, algumas avaliações chamadas de avaliação de larga escala, como, por exemplo, o IDEB, né, que na sua sigla é o Índice de Desenvolvimento da Avaliação da Educação Básica, né, ou seja, mede a qualidade da educação básica. Mas, assim, na sua concepção, na sua experiência com a avaliação, até que ponto o SAEB, né, a prova do SAEB, mede de verdade, verdadeiramente, a qualidade da educação? Perfeito. Essa reflexão eu fiz bastante, está no livro, está em um dos capítulos, eu faço uma crítica forte com relação a esse número que não representa de forma transparente realmente como é que está a educação, né? E ainda tem a questão, um pouco falso, porque existe uma preparação dos estudantes focando essa prova, né? É uma questão de política também, de meritocracia, tá? Mas eu faço essa crítica também no livro, tá? Com relação às avaliações externas, que de alguma forma controla o trabalho do professor,
e o IDEB, uma crítica que a gente faz, é que não valoriza os trabalhos que são feitos pelos professores na sala de aula. Tá? O IDEB não valoriza, por exemplo, os produtos educacionais de muitos professores que ficam tentando resolver uma demanda dos seus estudantes, buscando uma melhoria de aprendizagem, entendeu? Então, eu faço essa crítica também. Muito boa a sua pergunta, tá? É isso, né? Professor Cláudio, muito obrigado, né, e vamos agradecer ao professor. Se quiser o livro, viu, gente? Certo. Como eu disse, a gente já avançou um pouco no tempo.